Deus. O versículo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, para a nossa meditação nesta noite. Eu convido a você a tomar posse dessa palavra. Não sei como é que está a tua situação, como você está vivendo, o que você tem enfrentado, o deserto que você está atravessando, você já atravessou. Tem outros que estão entrando no deserto, mas eu tenho certeza que cada um vai sair do outro lado mais forte, viu? Eu digo isso com experiência própria, vivida. E o deserto é lugar de preparação, é lugar de Deus moldar, quebrar, ensinar. E aqueles que superam, aqueles que saem do outro lado vivo, eles saem preparados para toda boa obra. Bom? Então esse versículo está no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55. Nós iremos trazer aqui as 3 visões do primeiro mártir da história. O Estevão, o grande pregador, o homem que deu a sua vida pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Viveu os seus últimos minutos de vida, mas divulgando a palavra de Deus. E para aqueles que amam e são apaixonados pela palavra de Deus, e que a palavra de Deus está na sua boca, no seu coração, pode ter certeza, Deus tem um presente reservado, Deus tem um prêmio, Deus tem galardão. A Bíblia diz no Apocalipse que o galardão está com Ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Então vamos procurar fazer a obra de Deus, porque com certeza a gente será galardoado, seremos premiados, além de termos a vida eterna. Diz assim a palavra de Deus, olha, capítulo 7, versículo 55, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Verso 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da palavra de Deus, você internauta, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus que estuda a palavra, você sabe que o Estevão, ele foi separado para uma obra árdua, para uma missão espinhosa, e ele abraçou esta oportunidade, ele abraçou este chamado, viu? E ele, como eu falei, viveu os seus últimos dias de vida, seus últimos minutos de posse da palavra de Deus. E no dia em que ele estava, acredito que foi o dia X da sua vida, o dia D, acredito que ele saiu de casa, não sei se ele se despediu da esposa, dos filhos, não sei, só sei que ele saiu para evangelizar. E ele encontrou um grupo de pessoas que o resistiram, E a Bíblia diz que essas pessoas disputavam com ele a respeito da palavra de Deus. Pessoas vazias de Deus, pessoas sem visão de Deus, pessoas que não tinham nenhuma experiência com o Senhor, se levantaram asperamente contra Estevão, mas a Bíblia diz que nenhum deles conseguiram superar a sabedoria e o Espírito que estava sobre a vida de Estevão. Ei, quando Deus ele chama, quando Deus ele envia, ele se responsabiliza. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, viu? Foi Deus que te deu um ministério, foi Deus que te deu esta oportunidade. Então abraça ela, segura ela,
faz ela com amor, com alegria, independente da luta, da situação, do momento em que você está vivendo. Apodera-te da palavra do Senhor, porque se Deus ele se agradar de ti, pode ter certeza, a obra anda, a obra vai, ela cresce, ela prospera, porque Jesus ele foi bem claro nas suas pregações, quando ele disse: edificarei a minha igreja, né? Jesus ele encheu a boca e ele teve um orgulho, não um orgulho soberbo, né, maldoso, mas ele encheu a boca e disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu, você, nós somos a igreja de Cristo, não a placa ministerial, congregacional, não. Nós somos a igreja de Cristo, independente do ministério. Aqueles que estão na palavra e a palavra está nele, pode ter certeza, as portas, está no plural, do inferno, não prevalecerão contra as nossas vidas. E o Estevão foi um desses. Naquele dia, ele encontrou esse grupo de pessoas que fizeram oposição a ele, mas ele firmemente, de posse da palavra, ele não retrocedeu, ele não recuou, mas ele mostrou-se firme, crendo em quem ele tenha, ou seja, confiando em quem ele tinha crido, estava crendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não retrocedeu, ele não fugiu, mas ele defendeu o evangelho. A Bíblia diz que aquele grupo de resistentes que estavam contra ele, que eram seus oponentes, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e via o seu rosto como o rosto de uma criança. Uma versão, já tem outra tradução que diz que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Ei, quando você está de posse da palavra, pode ter certeza, você brilha até no escuro, até na prova, até no vale, até no prejuízo, você está brilhando. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão estava no tribunal, as pessoas estavam o julgando, querendo destruir a sua vida, mas as pessoas, ao olhar para ele, as pessoas viam a face de Cristo nele, ele brilhava. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o ódio era tão grande, era tão intenso naquelas pessoas, que eles rangiam os dentes, né? Com tanta raiva, com tanto ódio, pessoas que estavam possuídas pelo ódio, para destruir a vida de Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que o Estevão, ele estava e ele tinha um segredo com Deus. A Bíblia diz que o Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. Queridos, nós, para aguentar, para enfrentar e suportar as pressões do mundo, a oposição do mundo, se nós não nos enchermos do Espírito de Deus, infelizmente nós não vamos suportar. A Bíblia diz, e Paulo, escrevendo aos irmãos que estava em Éfeso, no capítulo 5, do versículo 18, Paulo ele traz um conselho e uma advertência para com aqueles irmãos, dizendo: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Tem tanta gente, irmão, engordado com vinho mundano, né? Pessoas que vivendo uma vida de torpe, de ganância, de orgulho, de avareza, tá entendendo? Mas a Bíblia diz que em meio a tudo isso, nós precisamos se encher do Espírito. Eu, você, nós, do menor ao maior, do pequeno ao mais grande, nós precisamos se encher do Espírito de Deus, para que a gente possa atravessar este val, este deserto, esta travessia, esses lugares íngreme, como o salmista falou, o caminho da sombra da morte. Mas quando você está cheio do Espírito, você pode cantar em meio à dor, você pode sonhar em meio ao caos, em meio às crises, você pode se levantar e cantar
o hino da vitória, porque quando se está cheio do Espírito de Deus, levanta-se os Golias da vida, mas está lá os Davi, dizendo: tu pode vir a mim com lança, com fofoca, com mentira, com inveja, com calúnia, com afronta, com ódio, com tudo que você possui, mas eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, querido, você, minha irmã, é tempo de nós se levantar sobre os nossos pés e tomar posse da palavra de Deus, porque o Jeová é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Aleluia. Assim como o Estevão, naquele dia de dificuldade, naquele dia de provação, naquele teste final, ele não retrocedeu. Naquele momento, em meio à dor, porque a Bíblia diz que os homens o julgaram e levaram ele para fora da cidade. Levaram ele para fora da cidade. E lá fora da cidade, fecharam a porta da cidade. Quando ele saiu do conselho, saiu da cidade, eles fecharam a porta, dizendo: aqui não tem nada para ti. Fecharam a porta do congresso, fecharam a porta da cidade atrás dele e disse: aqui você não entra mais, aqui você não prega mais, aqui você não tem mais oportunidade. Ei, aqui tem uma palavra profética para a tua vida. Quando as pessoas fecharem as portas para você, pode ter certeza, Deus vai abrir portões. Ele vai abrir possível até o mar para você passar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando todos te rejeitarem, quando todos te descartarem, o Senhor está de braços abertos, dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Somente o Senhor, irmão Alexandre, é quem faz esses negócios. Ele tira o fardo pesado que está sobre nós, coloca sobre ele, e tira o fardo leve que está sobre ele e coloca sobre nós. Foi ele que disse essa palavra, viu? É ele que faz esse negócio. Ele tira o difícil e bota o fácil. Ele tira o pesado e bota o leve. E o mais importante é, ele ainda diz: e você vai encontrar descanso para a tua alma. É o Senhor que está dizendo para ti nesta noite, meu irmão. Você, minha irmã, o Senhor te chama. Ele está dizendo você essa noite: não baixe a sua cabeça, não baixe a guarda, lute, aguente mais um pouquinho. Está doendo, mas aguente só mais um pouquinho. A trombeta vai tocar, aleluia. A trombeta vai tocar, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que tiver sobrado, escapado, nós iremos subir juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Essa aqui é uma palavra profética, é uma palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia, os homens o acompanharam, não sei se para aquele lá pelo monturo, porque toda a cidade tinha uma rampa, tinha um lugar onde era feito as execuções dos julgados, dos condenados. E o Estevão foi colocado naquele lugar, e todos, unânimes, a Bíblia diz que todos, unânimes, era todos unânimes, homens, mulheres, crianças, jovens, casados, não casados, pobres e ricos, todos unânimes, pegaram pedras e lançaram sobre ele. Naquele momento, o seu corpo estava sendo bombardeado, o seu corpo estava recebendo pedrada de todos os tamanhos, e ele, em meio à dor, acredito que de algumas se defendia, de outras não, porque eram tantas mãos jogando pedras sobre ele, paus e tudo que encontrava pela frente. Mas naquele exato momento, Deus fez com que ele levantasse a sua cabeça. Ei, somente os que estão cheios do Espírito Santo, eles não estão olhando na horizontal, confiando no homem, né? Eles estão olhando para cima, como disse o salmista: eleva os meus olhos para o alto, para o monte, é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem o teu socorro. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento que ele olhou para cima, né? Que ele olhou para o alto, para o céu, oh glória, ele disse: eu estou vendo, oh glória, eu estou vendo a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus.
eu te pergunto, será se você, em meio à prova, em meio à luta, você consegue enxergar a glória de Deus? Ou se você vai olhar só para as pessoas que te apedrejam, que te apontam? Querido, no momento em que você está olhando para cima, Deus tem algo para te mostrar. Mas se tu baixar a cabeça, olhar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, tu vai ver só o inimigo. Se o Davi tivesse ido encarar o Golias, realmente ele ia ficar pequeno diante daquele gigante, viu? Porque em termos de tamanho, o Golias ganhava dele facilmente. Mas o Davi olhou para Deus. Foi quando ele disse: tu pode vir a mim com o que tu tiver, mas eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos Exércitos. Resultado foi que ele ganhou, ele venceu. E como ele venceu, o povo venceu, e todo mundo comemorou, todo mundo celebrou, porque Deus usou aquele garoto, aquele jovem adolescente, que não tinha experiência com guerra, com armas, mas ele tinha experiência com Deus. Oh, glória! Depois que o Samuel ungiu o Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus não se afastou mais de Davi. O Espírito Santo pousou sobre ele e ele estava cheio. E quando a palavra diz cheio, não tem espaço para nada. Quando você pega uma vasilha, que você enche ela, né? Então ela está cheia, não cabe mais nada. Se você colocar, vai derramar. Assim somos nós somos vasos, irmão Alexandre. Nós somos vasos e precisamos estar cheio. Quando o inimigo vier botar as suas mercadorias, não tem mais espaço, não tem mais vaga, já está lotado. Louvado seja o nome do Senhor. E é exatamente o que Deus quer fazer na tua vida, te encher até transbordar. Aleluia. A primeira visão que ele teve foi a glória de Deus. A segunda visão que ele teve foi ver Jesus. E Jesus não estava sentado, Jesus estava sentado à direita de Deus. Oh, glória! Eu acredito que quando uma pessoa morre aqui, irmão Alexandre, acredito que algum anjo, alguém vai o recepcioná-lo, vai o receber, vai dar as boas-vindas, né? Talvez o querubim, o serafim, talvez Gabriel, em algumas ocasiões Miguel, o anjo de batalha. Mas tem umas exceções que o próprio Cristo é quem vai recepcioná-lo. O próprio Cristo é quem vai dar as boas-vindas. E acredito que o Senhor Jesus, naquele momento, assistindo toda aquela cena que ele estava acompanhando, que ele viu as pessoas arremessando pedras sobre ele, que ele olhou para cima, para o alto, ele viu a glória de Deus. Segundo, ele viu Jesus em pé. Jesus, naquele momento, acredito que talvez o arcanjo Miguel disse: eu vou ficar de pé para receber. Acredito que o Senhor bateu no ombro dele e disse: fica sentado. E vai se levantar sou eu. Sou eu que vou recepcioná-lo. Sou eu que vou dar as boas-vindas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Estevão, ele foi um herói. Morreu por defender o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, e a terceira visão que o Estevão teve, sabe qual foi? Ele viu o céu aberto. E o que é que nós aprendemos aqui? Eu disse no início que quando todos fecharem as portas para você, Deus ele vai abrir os céus em teu favor. Foi exatamente o que aconteceu. Quando fecharam as portas para o Estevão, que levaram ele para fora da cidade, que o apedrejaram, ele teve essas três visões. Viu a glória de Deus, viu Jesus e viu os céus abertos. Deixa eu te dizer aqui uma coisa e trazer aqui uma palavra profética para a tua vida. Quando todos fecharem as portas para você, Deus irá abrir os céus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, olha, que nós não temos lugar aqui permanente, viu? Aonde está o nosso tesouro, o nosso coração, está o nosso tesouro. Então por isso que a palavra está dizendo: ajuda o tesouro lá, porque é para lá que nós vamos, viu? Tem muitos ajuntando tesouro aqui, olha, viu? Como se fosse viver aqui eternamente. Mas nós somos peregrinos
estamos aqui de passagens. Nós somos seres espirituais, vivendo aqui na terra uma experiência material, carnal. Nós viemos de Deus, viu? Viemos de Deus e retornaremos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todo se converta e viva. E viver bem é viver na presença de Deus, cheio de Deus, transbordando de Deus. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a nossa boca, ela fala do que o nosso coração tem, do que está cheio. Tem tantas pessoas por aí dissolvendo peçonha, veneno, contaminando, pessoas cheias de ódio, né? E eles vivem disseminando ódio entre as pessoas, violência, porque é exatamente o que elas têm. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, se enche de Deus, se enche de Deus, eu tenho certeza que tu vai ver a glória de Deus, tu vai ver Jesus, tu vai ver os céus abertos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Tu vai ver uma saída. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então fica com esta palavra e que o Espírito Santo fale mais alto ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Ainda neste final de ano, porque falta poucos dias, né? Hoje é 14 de dezembro, falta poucos dias para finalizar o ano, mas eu tenho certeza que Deus ainda pode te surpreender. Talvez quando iniciou o ano em janeiro, talvez tu fez lá um propósito, talvez fez lá uma meta para atingir, para alcançar, e talvez não tenha dado certo. Talvez tu fez um monte de plano, de projeto sonhado, e os sonhos caíram por terra, caíram de água abaixo. Talvez esteja de mal a pior, mas nem tudo está perdido. Deus não perdeu o controle e nem tampouco te perdeu de vista. Ele está te vendo, Ele está te assistindo, Ele está te contemplando. E pode ter certeza, no apagar da luz, ainda este ano, Deus pode conceder o que deseja o teu coração. Desde já, eu desejo a você um feliz 2023 e que possamos entrar, não só com o pé direito, mas que possamos entrar com o corpo todo na presença do Senhor. Tem pessoas que são supersticiosas, né? Bota o pé direito e faz lá um bocado de mandinga. O crente, irmão, cheio do Espírito Santo, ele não vai com essas rumações não. Ele confia na palavra, ele confia no Senhor. Ele sabe que o seu Deus é vivo, que trabalha, que peleja, que ouve, que vê, aleluia, e que acode o seu povo. Então continua firme na presença do Senhor, servindo e seguindo a Cristo. Amém? Deus te abençoe, bem abençoado, e vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Se aposta da palavra, porque Deus tem bênção para você e para a tua família. Um abraço e feliz 2023.